A graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre conosco, amém, queridos? Bom dia a todos, uma alegria tornar ao convívio dos irmãos. Eu e Larissa completamos agora em dezembro 10 anos de casados e aproveitamos esse tempo para rememorar algumas coisas, agora com as nossas duas meninas. Então fomos para o mesmo lugar em que passamos a nossa lua de mel e tivemos um tempo para tirar novas fotos. 10 anos depois, a Larissa continua a mesma. Inclusive as roupas cabem do mesmo jeito, mas eu não. Inclusive o cabelo não é o mesmo, mas pelo menos temos duas meninas que nos alegram muito. Então ore por nós, é uma alegria sempre poder rememorar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Certamente, olhando para a sua história, para a sua vida, você vai ver a ação de Deus, vai ver o mover de Deus e como Deus tem sido bondoso. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus tem nos dado a oportunidade de crescermos, de aprendermos. E é assim que Deus faz, sempre renovando a nossa fé, a nossa esperança nele. Esse é o meu desejo para as nossas vidas como Igreja Presbiteriana de Brasília, nesse ano que se inicia em 2019. Seja a graça do Senhor conosco, seja sobre as nossas famílias a graça do nosso Deus, e Ele mesmo nos renove pela sua força para que vivamos sempre a sua vontade. Amém, queridos? Amém. Te convido a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3. Nós vamos passar por vários textos, afinal de contas, nós estamos em classe conjunta, em aula, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, em classe conjunta. E vamos pensar, como o reverendo Weber disse, sobre a Trindade nesses próximos domingos, começando pelo tema Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, divindade de cada uma das pessoas da Trindade. Vamos pensar então sobre essa Trindade eterna. Eu queria começar lendo esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13 a 17. Nós vamos ler juntos os versos 16 e 17. Mas diz assim o texto: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos juntos? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eis, queridos, um belo testemunho da Trindade. Jesus vai ao batismo de João, no deserto. No batismo, Jesus, depois de ser batizado, logo ao sair da água, verso 16, os céus se abrem. E então o Espírito Santo de Deus aparece, descendo como pomba, como um selo da presença da Trindade eterna. E para complementar, no verso 17, o céu aberto, a pomba, o Espírito Santo representado por aquela pomba, e o céu aberto, ouve-se uma voz tremenda que vem do alto e diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eis então diante de nós no Evangelho de Mateus a Trindade. Deus Filho, Jesus, que acabara de ser batizado, o Espírito Santo que aparece em forma de pomba, e Deus o Pai, que anuncia, que lança sua voz, dando testemunho de que o Filho é amado por ele, e nele, no Filho, o Pai tem prazer. A doutrina da Trindade, queridos, provém e depende necessariamente da revelação de Deus a nós. Há, ao longo da história da Igreja, muita discussão a respeito da Trindade. E essa discussão, ela foi sendo, em alguma medida, levada a termo ou concretizada somente no século IV. Houve muita discussão antes e haverá muita discussão depois. Mas a Igreja, a partir do século IV, nos seus dois primeiros grandes concílios gerais, o concílio de Nicéia e de Constantinopla, no século IV, no início do século IV, vai, de alguma maneira, sintetizar e resumir essa questão dizendo:
Deus é Pai, Deus é Filho, e o Concílio de Constantinopla atesta. O Espírito Santo também é Deus. E não são três deuses, há somente um Deus, mas que se apresenta em três pessoas a nós. Por que é necessário a revelação de Deus a nós? Porque, queridos, a razão pode sugerir algumas ideias, a razão pode sugerir alguns conceitos, mas podem ser apenas conceitos. Por si mesma, a razão é incapaz de compreender todo o conceito da Trindade eterna. Argumentos lógicos, como fez, por exemplo, o filósofo Hegel, podem, de alguma maneira, ser dados e a estrutura argumentativa se tornar até compreensível e concebível. Pode ter uma razão lógica, argumentativa para os conceitos acerca da Trindade, mas sem respaldo bíblico, para nós é inútil. Nós que fomos alcançados pelo sangue de Cristo, nós que fomos transformados, que recebemos a nossa vida, fomos remidos pelo Cordeiro, que entendemos que a palavra de Deus é regra de fé e prática, temos nela a fonte para essa fé. A raiz da nossa fé está firmada não no fechar de olhos e elucubrações da nossa mente, mas na palavra revelada. Portanto, o conceito, o termo, a ideia de trindade precisa vir do próprio Deus. Como Deus se revelou ao homem. Por isso nós vamos ter que passear por vários textos bíblicos hoje. Como Deus se revelou ao homem. E isso está em sua palavra. O argumento, portanto, para o conhecimento acerca da trindade, a sua crença, está somente na palavra de Deus revelada, na Bíblia. E é dela que nós precisamos extrair essas verdades. Não adianta, queridos, fecharmos os olhos e começarmos a imaginar como Deus, o Pai, se relaciona com o Filho com o Espírito Santo, qual a função deles. Pelo que eu acho, nós precisamos olhar na palavra de Deus. Levando em consideração o caráter progressivo da revelação de Deus, como Deus foi se tornando cada vez mais conhecido ao seu povo, nós precisamos começar pelo Antigo Testamento, onde há várias indicações da Trindade. Mas esse conhecimento acerca da Trindade vai se tornando cada vez mais claro, como eu disse, há uma progressão da revelação de Deus ao seu povo, vai se tornando cada vez mais claro com os atos de Deus, a fim de cumprir a sua grande, belíssima obra de redenção. Por exemplo, a encarnação, nós acabamos de sair do Natal, né? A encarnação do Filho de Deus traz nova luz acerca da Trindade. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, no livro de Atos, traz nova luz e mais esclarecimento acerca da Trindade eterna, dessa Trindade santa. Portanto, ao longo da história, conforme os atos de Deus para a salvação do seu povo, vai ficando cada vez mais claro a função de cada uma das pessoas da Trindade, mas como em tudo, Deus é Deus. Há unidade na Trindade. A Trindade é, por essência, unidade. Mas já está presente na obra da criação a Trindade, e João vai dar testemunho disso. O Verbo estava com Deus. Mas também na providência. Nos atos de Deus, ao longo de toda a história, o Espírito Santo está agindo, está movendo. Portanto, a Trindade está em toda a história de redenção, em toda a história de salvação, mas também está na obra da criação, está na providência divina. Vamos a alguns textos, queridos. Eu peço que você acompanhe. Abra sua Bíblia e nós vamos lendo esses textos. Imagine que você está na sua classe da escola dominical e o professor está lá pedindo para abrir os textos. Então vamos fazer assim, porque às vezes a gente, no coletivo, com muita gente, a gente fica um pouco passivo. Então, para participar, vamos abrir nas nossas Bíblias. Vamos para Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. E veja como a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, vai mostrando uma distinção entre pessoas em Deus, identificados às vezes como Jeová ou Javé, ou ainda Yavé, depende da forma como é pronunciado, mas distinguindo-se dele quando Deus tem um encontro com Agar, no deserto, capítulo 16, versos 7 a 13, diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor,
Veja que há aparentemente uma distinção. Deus e o anjo do Senhor, porém, é muito provável que na sua Bíblia apareça o nome anjo do Senhor em letra maiúscula, porque é uma referência a Deus, embora distinguido dele. E o que o anjo do Senhor faz? Tendo achado o anjo do Senhor, verso 7, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, enfatizando a presença dessa pessoa de Deus ali junto com Agar. Verso 11: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Verso 13. Vamos ler juntos o 13? Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Queridos, o texto mostra uma das pessoas da Trindade se revelando a Agar, e Agar reconhece no anjo do Senhor o próprio Deus. Portanto, o anjo do Senhor e Agar no deserto representam uma luz sobre essa Trindade eterna. Mas há um outro texto agora nos profetas, em Malaquias. Aí você vai passar muitas folhas na sua Bíblia. Vamos para Malaquias, no capítulo 3. Em Malaquias, é o último dos livros do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, logo no início. A palavra profética, ela sai da boca do profeta. É o profeta Malaquias que está falando. Assim foi com todos os profetas. Ele representa a mensagem também, mas ele não é Deus. Ele fala em nome de Deus. E olha como diz, ainda no capítulo 2, verso 17, nós conectamos com o versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, Malaquias, capítulo 2, verso 17. Palavras do Senhor. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Palavra do Senhor, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Olha a palavra, o anjo da aliança. Lembra da primeira passagem que nós lemos, o anjo do Senhor. A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, na mensagem profética, está falando sobre o Messias Redentor. E quando ele vai falar sobre o Messias, ele diz: eu, Deus, enviarei Deus, o Messias, em Cristo Jesus, eis a revelação que nós temos pelo Novo Testamento, para libertar esse povo. Veja, queridos, que no próprio Antigo Testamento nós temos uma distinção entre as pessoas de Deus. Na palavra profética, Deus, o Messias e até o Espírito Santo se faz presente, como em Isaías. Um texto muito conhecido, vamos ao profeta Isaías, queridos, como eu disse, vamos abrindo a Bíblia e vamos passeando pelos textos bíblicos. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. A mensagem está na boca do profeta, mas a mensagem é de Deus, e a promessa de Deus ao usar o profeta é que com ele está o próprio Deus. Em que pessoa? Verso 16. Vamos ler todos juntos, queridos? Capítulo 48, verso 16, diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu
Espírito. Portanto, o Espírito de Deus está presente na mensagem de Deus, na mensagem, no querigma e na mensagem profética de Deus, de juízo e também de redenção. É o Espírito Santo de Deus que, desde o Antigo Testamento, trabalha no povo de Deus para a redenção desse povo. O próprio profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1, um texto mais conhecido: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E se é um texto de visão e perspectiva messiânica, porque assim Jesus o fará, é também um texto que revela como o Espírito Santo tem estado ao longo da história, habitando no meio do seu povo e transformando o coração do seu povo, esse povo que é de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento temos apontamentos claríssimos acerca da Trindade. E serve também no Antigo Testamento, queridos, como uma antecipação da revelação que viria no Novo Testamento. É claro que se você for conversar com um judeu, ele não crê na Trindade, a perspectiva de um Deus trino não está presente ali. Portanto, a revelação é de fato progressiva. Para nós que cremos na encarnação como a vinda do próprio Deus para remir um povo para si, nós temos no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, a antecipação daquilo que no Novo Testamento será essa revelação completa da Trindade de Deus. Enquanto no Antigo Testamento, Jeová, Javé ou Iavé, ou os outros nomes atribuídos a Deus, Elohim, ou outros nomes atribuídos a Deus, é o Redentor e o Salvador do povo, no Novo Testamento, o Filho de Deus se distingue nessa capacidade. O Filho de Deus é o Redentor, é o Salvador do seu povo. Enquanto no Antigo Testamento, Javé, Jeová, habita em Israel, no meio do seu povo, aqueles que o temem, no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, é o Espírito Santo que habita no meio da igreja. E então, nessa revelação progressiva, Deus envia o seu Filho. Será que conseguimos falar esse de cor, querido, sem abrir? João 3,16. Conseguimos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, o Pai, dá o seu Filho único, que é o próprio Deus, para morrer, vir à terra e padecer em favor daqueles que são seus. Mas, além desse texto muito conhecido, eu peço que você abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Vamos então para o Novo Testamento e ver como, no Novo Testamento, a Trindade se apresenta também a nós. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Além de João 3,16, Gálatas, capítulo 4, Deus enviando o seu Filho ao mundo. Gálatas 4, verso de número 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Leamos juntos? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pela ação do próprio Deus que envia o seu Filho, nós podemos ser transformados também em filhos de Deus, não mais apenas suas criaturas. O Pai e o Filho agora também enviam o Espírito. Olha como está no Evangelho de João, João capítulo 14. João capítulo 14, olha como se apresenta a nós a verdade de que o Pai e o Filho enviam juntos o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 25 e 26. Juntos, João 14, versos 25 e 26, diz-nos assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento
Deus, enquanto Jeová é o Redentor e Salvador, no Novo Testamento, Cristo assume essa função. Enquanto no Antigo Testamento, Javé está no meio do seu povo, agora o Espírito Santo habita no meio da igreja de Deus. Deus envia o seu Filho ao mundo, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo ao mundo. E para que não haja dúvidas, queridos, que existem distinções entre as pessoas da Trindade, em vários textos do Novo Testamento, o Filho se comunica com o Pai em oração. O Espírito Santo, e é um texto interessante, o Espírito Santo também se comunica com o Pai no coração dos crentes. Quer ver como isso se processa? Romanos, capítulo de número 8. Vamos a Romanos, capítulo 8. Olha como o Espírito Santo, que em nós habita e que é o Consolador, também se comunica com o Pai, a partir de nós mesmos. Romanos, capítulo 8, verso de número 26. Todos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ponto e vírgula. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Portanto, o Espírito Santo, o Consolador, que em nós habita, sabendo que não sabemos orar, ou tendo a ciência de que não sabemos orar como convém, intercede ao Pai por nós. Sem falar, queridos, o texto do batismo, fica muito evidente. Lá está o Pai, com os céus abertos e proferindo o amor que tem pelo Filho. Lá está o Espírito Santo, em forma de pomba. Lá está o Cristo, Deus encarnado, sendo batizado. Queridos, vários textos, portanto, do Novo Testamento falam sobre isso. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, tem uma das máximas, um dos princípios básicos do que foi construído enquanto a fé do povo de Deus do Antigo Testamento. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, o texto diz: ouve, Israel, chamá, Israel, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E de fato, Deus é o único Deus, há somente um Deus. Para esclarecer a dúvida que havia, inclusive nos tempos da Reforma, servos de Deus reunidos tentaram discernir boa parte da fé cristã, da fé reformada, e compilaram um grande documento que é base da nossa fé presbiteriana, a Confissão de Fé elaborada em Westminster. E na Confissão de Westminster, no capítulo 2, que trata de Deus e da Trindade, lá no artigo 3º, o texto diz assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Portanto, um princípio fundamental da compreensão que nós crentes precisamos ter a respeito da Trindade é a sua unidade. Os dois primeiros artigos do capítulo 2 da nossa Confissão de Fé, e eu vou ler rapidamente, queridos, tratam dessa unidade de Deus, falam de Deus, sua essência. E todos esses atributos aqui postos são comuns às três pessoas da Trindade, ou seja, estão no Pai, estão no Filho e estão no Espírito. E esses atributos específicos não podem ser distinguidos. Escute bem o que diz a nossa Confissão de Fé. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Deus é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o temem, o buscam. E contudo,
também é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é Deus. E é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E segue, no artigo 2º, Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Deus não deriva de suas criaturas ou da glória ou de glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Nós acabamos de cantar a Ele toda a glória. Ele é a única origem de todo ser, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E sobre elas tem Ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante de Deus. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que Ele ouve por bem requerer delas. Quando adoramos, queridos, não adoramos somente o Pai, ou não adoramos somente o Filho, ou não adoramos somente o Espírito Santo de Deus. Nós adoramos a Deus, que é um, Deus que se revelou ao seu povo como Pai, Filho e Espírito Santo, mas em essência é um só Deus. A razão da unidade, da divindade, é porque não há diferenças entre as pessoas da Trindade, no que diz respeito ao seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua dignidade, a sua soberania, a sua eternidade, onipotência, onisciência e onipresença. Deus é Deus, e os textos que nós lemos revelam isso. No batismo, a Trindade está presente. O Filho não é mais poderoso que o Pai, ou o Pai não é mais poderoso que o Espírito, ou o Espírito não é mais poderoso que o Pai e o Filho. Vejam um outro texto, queridos. Vamos abrir em Mateus capítulo 28, o Evangelho de Mateus, a grande comissão, capítulo 28. A mensagem de Jesus, ao enviar os seus discípulos, que incluem aqui o pastor Reiner e você, toda a igreja, todos nós, dentro dessa grande comissão. Olha a palavra de Jesus a nós. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus já disse que vai ao Pai e que ficará o Consolador, o Espírito Santo. Mas para Jesus não há distinção. Se ele vai para o Pai e o Espírito Santo fica, então Deus está presente com os crentes. O batismo é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo, sem distinção de poder, de glória e de majestade. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 13, peço que você abra também esse texto, 2 Coríntios, capítulo 13, dá, de alguma maneira, pela inspiração do Espírito Santo, uma revelação que nos é útil ainda hoje, e com a qual nós, inclusive, vamos encerrar o culto nessa manhã. Não agora, calma. Não senti alívio em alguns não, né, irmãos? Olha lá. A Aline deu uma risada. João, cutuca a Aline aí, ela deu uma risada muito forte. Calma, queridos. Depois nós vamos encerrar com essa mesma mensagem. E que nós repetimos todo domingo, inclusive quarta-feira, os irmãos que vêm na quarta. E nessa semana de oração, os irmãos que estiverem aqui. Ela que nós repetimos, porque cremos assim. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso de número 13. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Não é assim que nós terminamos os nossos cultos? Crendo que a Trindade eterna está conosco, crendo que a graça do Senhor Jesus Cristo se manifesta em nossas vidas, que o amor de Deus é revelado e manifesto em nós, e que a comunhão do Espírito Santo está presente em nossas vidas, seja aqui em Brasília, seja no Ceará, onde alguns dos nossos irmãos hoje padecem com dificuldade de se reunirem, ou seja em qualquer parte do mundo, aqueles que estão em paz, reunidos em nome do Senhor, ou aqueles que estão debaixo de perseguição e ainda assim estão crendo, vivendo pela fé no Senhor. E toda essa unidade da fé está presente pela unidade das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. As pessoas da Trindade possuem em si mesmo a mesma honra, majestade e glória. Não pode haver diferença na dignidade pessoal, senão seriam três deuses ou três entes diferentes, e não são. A essência do ser de Deus não é dividida entre essas três pessoas da Trindade, mas está com a totalidade absoluta da sua perfeição em cada uma delas. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Em síntese, a natureza divina é indivisível. Ainda assim, nós podemos distinguir ações, atos, trabalhos diferentes dessas pessoas da Trindade. Bom, é óbvio, queridos, que ao longo da história da igreja, os crentes criam. Deus existe, claro, senão não eram crentes. Deus existe, Deus é real. Mas as dificuldades em definir a Trindade levaram alguns conceitos muito errados. Por isso é necessário que ainda hoje nós pensemos sobre a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Vamos ver isso em um texto. 1 João, lá já no final do Novo Testamento, abra sua Bíblia em 1 João. Primeira epístola de João, no capítulo 5. Olha, a afirmação da divindade do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 20. Leamos juntos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. As atribuições ao Messias são por nomes divinos. Ele é atribuído como Deus, a ele é atribuído nomes de Deus, bem como as suas ações, são ações divinas, desde as profecias do Antigo Testamento atestadas em Isaías e no profeta Jeremias. A glória eterna é também do Filho. Aproveitando que estamos muito próximos desse texto, salte algumas folhas e vai para Apocalipse capítulo 1. Na minha aqui é apenas uma página. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8. Olha o que se diz a respeito de Cristo, o Messias. Leamos juntos. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E veja como essa é uma atribuição a Cristo. Verso de número 7. Olha o que diz. Eis que vens com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aí diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Portanto, a referência ao Cristo que padeceu, que foi traspassado pelos eleitos de Deus, ele é atribuída glória eterna, pois ele é Alfa e ele é Ômega. Ele estava no princípio eterno e ele estará por toda a eternidade. Além disso, a divindade do Filho é atestada pela ação de Cristo Jesus, que tem poder para perdoar pecados. Aquilo que somente Deus podia fazer, o Filho o faz, porque é Deus. Da mesma forma, queridos, o Espírito Santo não pode ser deixado de lado. O Espírito Santo de Deus é Deus. A ele são atribuídas também ações divinas. Há um caso interessante. Olha aqui para o pastor. Olha aqui, pastor. Eu não sei se você lembra,
de um caso na igreja primitiva. Está lá em Atos capítulo 5. Vários irmãos estão passando por dificuldades, a obra da igreja está começando. Então, muitos irmãos pegam todos os bens que têm. Uai, a Larissa está aqui. Oi, amor. Olá, bom dia. Pega todos os bens que tem, pega tudo e divide, leva aos pés dos apóstolos para a obra de assistência de órfãos, viúvas e da expansão daqueles irmãos que estão saindo de Jerusalém, estão indo para outros lugares levar a mensagem do evangelho. Missionários que precisam ser sustentados, precisam pagar passagem, precisam se alimentar, precisam ser sustentados onde estão se instalando, como nós fazemos obra missionária hoje também. Um casal fez o mesmo. Lembram dos nomes deles? Isso, Ananias e Safira. Pegam seus bens, vendem, mas ficam com uma parte, retêm uma parte. Quando são confrontados, a mensagem dada a eles é de que enganaram a Deus em uma das pessoas da Trindade. Quem habita no meio da igreja é Deus, por meio do seu Espírito Santo. E olha como isso é exposto no texto. Abra lá, em Atos capítulo 5. Vamos lá. Todo o contexto já foi dado. Agora, olhe Atos capítulo 5, a mensagem. Atos capítulo 5 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Verso 3, nós vamos ler todos juntos. Vamos lá. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E morrem Ananias e Safira. Queridos, as atribuições dadas a Deus são dadas no Novo Testamento também ao Espírito de Deus. E lá no início eu já disse, mesmo no Antigo Testamento, na mensagem profética, no meio de Israel e dos que temem a Deus, lá está também o Espírito Santo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, o texto diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. E olha como o apóstolo conclui, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo de Deus estava com o profeta Isaías, estava com o profeta Jeremias, ou qualquer outro dos profetas, que nós chamamos maiores ou menores pela extensão daquilo que foi escrito. Mas veja, todos eles, movidos pelo Espírito Santo, deram suas profecias. E nenhuma profecia que veio da parte de Deus foi dada sem que ali estivesse presente o Espírito Santo de Deus. Agora, queridos, olha que belo. O Espírito Santo é Deus. Bom, vou fazer uma pausa para beber água. Ok, dada a pausa dramática, talvez você não esteja dizendo isso, mas talvez possa ser que você esteja falando assim, tá, nós sabemos, nós estamos numa igreja, eu sou crente, eu creio que o Espírito Santo é Deus, amém. E o que é que nós precisamos, por que isso é tão importante para nós? Por que nós precisamos entender isso? Porque, queridos, ainda hoje, há pessoas que pensam que o Espírito Santo é um poder de Deus apenas, não Deus. A gente dentro da igreja, que pensa que o Espírito Santo é uma espécie de cosquinha no estômago, no meio do louvor. A gente que pensa, e está errado, que enquanto o pastor está pregando, se me dá vontade de chorar, é porque o Espírito Santo está. Se não me dá vontade de chorar, se não me comove, é porque o Espírito Santo não está. Quando, na verdade, o Espírito Santo é Deus. E ele age, enquanto eu estou pregando aqui, na nossa razão, mas também age em nossas emoções. Portanto, se nós estamos compreendendo a palavra, só existe uma razão para isso, queridos. Deus, seu Espírito Santo, habita em nossos corações. Eu não comecei dizendo? Depende da revelação de Deus. Portanto, para o homem
que não recebeu essa revelação de Deus, é impossível compreender o ser de Deus. Há gente, queridos, que pode entrar numa igreja, pode sentar num banco de uma igreja, pode ouvir as palavras que são pregadas nessa igreja, pode até ler a Bíblia, mas se o Espírito Santo não lhes revelar, não haverá transformação de vida. Por isso, diariamente nós oramos, Deus, fala conosco, tem misericórdia das nossas vidas. O Espírito Santo é Deus, queridos, ele não é apenas uma força de Deus, ele não é apenas um motivador de Deus, ele não é um braço de Deus, ele é Deus. Portanto, Deus age em nós, e age em nós por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na obra de regeneração. Tito 3:5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós atribuímos a Jesus a nossa regeneração. Sim, não está errado, mas o Espírito Santo está participando dessa obra de Deus, porque Ele é Deus. É Ele quem precisa nos convencer de que nós estamos errados do pecado, da justiça, do juízo. E assim nós somos atraídos à presença de Deus. Queridos, é preciso ressaltar que esse é o ser de Deus, esse é quem Deus é. A trindade do ser de Deus, essa trindade que a teologia chamaria de trindade ontológica, assim se revelou em sua palavra, ele não decretou ser assim, não houve um tempo em que Deus não foi assim, não houve um tempo em que era diferente e não será diferente jamais, ele é imutável. Nós somos obras de Deus, criaturas de Deus, e nós somos mutáveis, mas Deus não é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram em comunhão eterna, e nós somos chamados a copiarmos a comunhão eterna que há em Deus. Deus não é obra acidental, o acaso não gerou Deus, o acaso não gerou o Filho, o acaso não fez proceder o Espírito do Pai e do Filho. Essa é a essência de quem Deus é, quem sempre foi. Há, no entanto, atributos próprios nas pessoas da Trindade. Por exemplo, a primeira pessoa da Trindade, cabe somente a ela a paternidade. Ele é não gerado, mas ele gerou o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Cabe somente ao Filho, a Jesus Cristo, a filiação, um atributo que é exclusivo do Filho, não está presente no Pai, também não está presente no Espírito Santo. Sendo o Filho eternamente gerado do Pai, está aí a filiação. Como nós lemos, ele é o unigênito do Pai. Cristo, como Filho único, gerado na eternidade pelo próprio Pai. E a terceira pessoa da Trindade tem a sua processão, ele procede do Filho e do Pai, ele é procedente das duas pessoas da Trindade. Vamos ver como isso aparece em João 15? Abra lá sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler dois textos, um no capítulo 15 e outro no capítulo 16. João, capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora o capítulo 16, verso 7, eu peço que você leia esse junto comigo. Capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Portanto, há procedência. E em Gálatas, abra também esse texto, por favor. Gálatas, capítulo 4, o verso de número 6. Gálatas, capítulo 4, verso de número 6, um texto também muito conhecido, diz assim, leiamos juntos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E qual é a consequência disso para a nossa vida? Verso 7. Juntos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho,
também herdeiro por Deus. Veja que Pai, Filho e Espírito estão conectados. O Espírito Santo é enviado pelo Filho, é enviado pelo Pai, é enviado pelo Pai por meio do seu Filho. Deus está agindo e movendo em sua obra externa ou na sua manifestação exterior da Trindade, na sua opera extra. Atribui-se a cada uma das pessoas uma particular ação em algumas obras, conquanto sejam obras das três pessoas conjuntamente. Podemos atribuir a criação primariamente ao Pai, a redenção ao Filho, a santificação ao Espírito Santo. E é isso, eu estou fazendo como uma grande introdução, é isso que nós veremos nos próximos domingos. Essa forma, base, como a teologia mostra, como cada uma dessas pessoas da Trindade age em favor, pelos propósitos divinos, mas em favor dessa criação de Deus, que será transformada e tem sido transformada para a glória de Deus, pode ser também chamada de Trindade econômica, um ordenamento das atividades das pessoas da Trindade. O grande reformador, no qual nós temos nossa herança histórica, João Calvino, disse assim: a palavra Deus é usada de modo simples e indefinida. Ela pertence ao Filho e ao Espírito Santo tão verdadeiramente quanto pertence ao Pai. Mas quando, por exemplo, o Pai é comparado com o Filho, em expressões tais como o Pai ama o Filho, ou o Pai enviou o seu Filho, como nós lemos, cada pessoa divina é distinguida uma da outra por aquilo que peculiarmente lhe pertence. Não há, queridos, não há, em todo o plano divino, uma pessoa da Trindade superior à outra, como eu já disse, mas em seu ordenamento, nessa Trindade que age em favor do povo de Deus, que é da própria Trindade, nós falamos de ordem e de um relacionamento. Um fato, ou como o fato do Filho se submeter à vontade do Pai, sendo ele mesmo Deus, mas não julgando com usurpação ser igual a Deus. Não é que ele não tenha os atributos ou a essência do que Deus é, mas ele cumpre cabalmente aquilo que é sua parte nessa obra de transformação. Assim como o Pai é juiz e há de julgar vivos e mortos, há de julgar todos aqueles que andaram ou não andaram em seu caminho. Encerrando, queridos, para concluir, em sua teologia sistemática, o teólogo Van Gruden diz assim: embora as pessoas da Trindade sejam iguais em todos os seus atributos, assim mesmo diferem nas suas relações com a criação. O Filho e o Espírito Santo são iguais em divindade a Deus Pai, mas são a ele subordinados nos seus papéis. As únicas distinções entre os membros da Trindade estão nas formas como se relacionam uns com os outros e com o restante da criação. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui nessa manhã conscientes de quem Deus é, como Pai, como Filho e Espírito Santo. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus, uma unidade da Trindade, mas que se manifesta, que se revela e que age em nosso favor, como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos, tendo esse conhecimento, queridos, combater erros que confundem e que atrapalham a correta e verdadeira adoração. A adoração que se faz coletivamente quando nós estamos aqui reunidos e a adoração que se faz particularmente ou privadamente, quando você está na sua casa, quando você se ajoelha em sua cama e ora, quando você se dá as mãos ao redor da mesa com sua família. Precisamos compreender verdadeiramente quem Deus é, essa Trindade Santa, para combater erros que possam atrapalhar a nossa oração. Muitos ainda, infelizmente, acreditam que Jesus foi um homem bom. Certamente, em dezembro, nós ouvimos muito falar disso. Jesus é um homem bom, um ser de luz, uma pessoa boa. Precisamos seguir o seu exemplo. Ele é cheio do poder de Deus. Queridos, apenas Ele é Deus. Nós precisamos crer e confessar e professar isso. Muitos ainda acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força
pelo uso da palavra grega pneuma, é apenas um sopro de Deus. O Espírito Santo é Deus. É comum que creia que é possível ter Jesus no coração. Muitos creem assim, mas precisar de algo especial para que o Espírito Santo também entre na sua vida. Dizem assim, tudo bem, eu sou de Deus, Deus habita em mim, mas agora eu vou fazer algo diferente. Não queria dar nome, mas vou dar. Vou fazer uma campanha tal, vou fazer um exercício tal, vou vir tantas vezes na igreja para que o Espírito Santo também possa entrar no meu coração. Queridos, isso não existe. A partir do momento que fomos eleitos por Deus, isso se revelou a nós, e nós somos atraídos à presença de Deus, somos convertidos por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo habita o seu coração. Nós vamos desenvolver os dons que Deus nos dá por meio do seu Espírito, mas o Espírito Santo já habita o seu coração. Portanto, no dia da angústia, se você precisa de consolo, de conforto, ore. O Espírito Santo habita em você. Convide um irmão de fé, compartilhe com ele sua dor, sua luta. O Espírito Santo também habita o coração dele. E pelo poder do Espírito Santo, ele pode te dar uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de afago. É assim, queridos, porque na comunhão da igreja, o Espírito Santo está presente, porque Deus habita em nossa comunhão. A gente que crê que existe Deus e diferentes modos de Deus. Um momento que ele foi Deus que criou, no outro momento ele se transformou em Jesus e morreu, em outro momento ele se transformou em um Espírito. Não, queridos, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Essa unidade da Trindade revelada a nós nos mostra, podemos crer, somos filhos de um Deus eterno. Fomos transformados por um Deus que encarnou, por Deus que se fez gente e habitou entre nós, mas desde a eternidade era Deus em Jesus. Podemos crer, no meio da igreja, no meio do seu povo, aqui e lá na minha casa, Deus habita no meu coração, porque Ele prometeu que estaria comigo sempre. Assim diz, e eu quero encerrar com essa citação do teólogo Luiz Berkoff. Especialmente quando refletimos na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas da essência divina, que todas as analogias nos falham. Ficamos profundamente conscientes de que a Trindade é um mistério, que ultrapassa a nossa possibilidade de compreensão. Ainda bem que é assim. Ou ainda bem que é assim são palavras minhas, não do Berkoff. Mas ele conclui, é a incompreensível glória da divindade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado, Tu estás presente aqui. O Senhor transcende a nossa razão, a nossa compreensão. E, na verdade, Deus, tudo que eu falei, tudo que podemos estudar, ler, pensar sobre a Trindade ainda é insuficiente para termos a compreensão completa do ser de Deus, de quem Tu és infinito, cheio de glória e majestade. Deus, obrigado, nós vamos ter a eternidade inteira para conviver contigo, te conhecendo cada dia mais. Nós já estamos fazendo isso hoje. Então, ó Deus, aplica em nosso coração as verdades da Tua palavra, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, para que o adoremos como o Senhor quer ser adorado, para que, Deus, tenhamos uma compreensão correta de quem Tu és, e assim possamos prestar a Ti o verdadeiro louvor, o melhor que possa fluir de nossas vidas. Seja assim para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.